uma dor de barriga. Dor de barriga. Não tô legal. Com disposição, mal-estar. É. Ó, ele é todo inseguro, assim, todo cheio de complexo, fica pedindo desculpa, falando um montão de coisa, mas quando ele vai para a cena e liga a câmera, ele vira outra pessoa. É outra pessoa, você vai ver. Ele fica seguro, muda, o rosto dele muda, o jeito dele se comportar. Na vida todo complexado, fica, ai, desculpa, falando mal de si mesmo. Aí liga a câmera, você vê aquela presença, aquela é outra pessoa. É assustador. Você vai ver. Sabe? Ficou indisposto. Sabe, uma indigestão, uma coisa fica circulando no estômago. Não sei se é falta de ar, o que é, mas não tô legal, sabe? É que eu falo, a noção de prisão e de liberdade. Às vezes uma pessoa reprimida, toda reprimida, ela é muito mais livre do que uma pessoa, né, que precisa fazer um monte de coisa. E, por exemplo, eu tenho um problema do estômago, assim, não consigo beber muito, bebo pouco. Antigamente eu tentava, eu fiquei tempo tentando, e não consegui. Então, o que eu posso falar é isso, se faz mais bem do que mal, continue. Se está fazendo mais mal do que bem, retroceda. Não estou falando para parar, não precisa parar, mas retrocede. Então eu admiro. Só que aí é que entra uma bola de neve, vai aumentando, até que pode ser que alguma hora comece a fazer mais mal do que bem, e daí a coisa já andou para um ponto. Isso vale para os dois lados, porque também se a pessoa se isola e ela pede desculpa, ela fica toda reprimida, porque ela não quer decepcionar ninguém, essas coisas todas, e de repente isso também não passou do ponto, assim como aquele que invade o espaço, que tem todas aquelas regras de sociais que você tem que acreditar em você, viver, aproveitar a vida. Aí eu sinto também as duas coisas, né? Também passa do ponto. Agora, ser muito controlado, muito metódico. Voltando a falar de bebida, né? O William Faulkner era o cara que bebia para escrever. O que vocês... Aquela passagem, você está pensando o que quando você criou aquela passagem? Eu não sei. Eu estava completamente bêbado, eu escrevo bêbado. Não faço, eu vou lembrar no dia seguinte, eu nem lembro o que eu estava pensando. Então o Faulkner era assim. Então se eu fosse, por exemplo, beber, assim, tivesse uma capacidade, fizesse mais bem do que mal, eu ia beber não para trabalhar no sentido de algo perigoso e de risco, mas para escrever. Porque senão eu vejo. Aí é gozado, eu falo com pessoas reais, autênticas, que vivem a vida, né? E eu, de repente, me coloco nessa coisa de ficar me reprimindo, me desculpando, indo para trás. E eu vejo que essas pessoas contam as experiências pessoais delas,
São coisas muito loucas, que não é que eu concordo ou discordo, é que é outra, a minha natureza é outra. E daí eu vejo que é muito louco, aí eu tenho vontade de participar do assunto da conversa, e esses tempos eu tenho lido bastante. Eu tenho vontade, eu falo assim, olha, aconteceu isso, ao invés de falar, comigo aconteceu isso também, assim, assado, antigamente eu falava. Agora, agora eu falo assim, nossa, eu li um livro que tinha os personagens que passaram exatamente por isso que você passou. Agora são as experiências dos personagens dos livros que têm mais força do que as minhas próprias. Porque chega uma hora que você vai diminuindo de tamanho assim e outra coisa que eu cheguei a falar, ó, a coisa do espírito livre, mas ao mesmo tempo eu fico preso em mim, mas me sinto eu mesmo. Isso é legal também, né? De repente o teatro social toda aquela palhaçada e, sabe? Eu não me vejo nesse lugar, então de repente é melhor fazer assim, não, desculpe. Mas eu sinto que para o trabalho do ator precisava, sim, viver ali socialmente, na ficção. Eu acho que construir um raciocínio que dá para entender, né? Deixa eu ver onde que eu olho, onde que é a câmera. Eu não sei exatamente onde está filmando. Raciocínio do que é a vida real e o que é a ficção. O que é estar preso e o que é estar livre. E ser a gente mesmo. São questões bem profundas, né? Mas é lógico, eu amo o ser humano, eu amo o ator, como dizia o Plínio Marcos, eu amo as coisas da vida, mas eu tenho muito, muito, muito medo, porque assim como a ficção tem finitude, a vida também tem, e eu vou sentindo o peso, um peso. Pensei na minha mãe agora, né? E eu pensei, a gente precisa se emocionar, fazer uma cena de emoção, então poucas vezes quando eu estava assim abalado, questões, né, dessa fragilidade que eu tenho em relação à minha mãe, lendo uma poesia, aquilo me tocava demais e eu entrava num estado assim incontrolável de emoção, né? Quer dizer, incontrolável, mas controlando. Eu preferia que descontrolasse de uma vez, como poucas vezes eu na vida adulta passei. Mas eu fiquei pensando assim, o texto a reflexão que eu teria que construir em mim, se em silêncio aquela emoção teria que vir, fiquei construindo quase um texto, um caminho de não dá tão certo, mas eu queria conseguir esse texto, essa relação interna, para em silêncio a emoção ainda continuar fluindo, para eu ancorar na ficção a coisa do real e ela ir mais do que vai na vida real, né? Então eu imaginei que ela é, por exemplo, uma raiz dentro de mim e que sobe por mim. Então é o meu cerne, mas ela é minha raiz. Então, se corta ela, eu perco o chão, eu perco a minha crença de vida, de continuar vivo. Tipo, se corta ela, corta a minha raiz, eu seco, eu não sobrevivo, é uma morte, como se eu tivesse ligado a tal ponto que se corta ela, eu também sou cortado. E eu queria que essas questões, essas relações fossem sentidas e não intelectualizadas com palavras. As palavras prendem a emoção, a gente lê, às vezes, a música também, né? Que essas coisas todas, como a gente quer demais, a gente quer demais. Tanto quero demais que eu vou parar agora.